Fundação Telefônica Vivo apresenta... E aí, você quer conhecer histórias inspiradoras? Então veio pro lugar certo. Aqui no PenseGrande.doc a gente vai embarcar na história da Barcos. Era uma vez 3 jovens que se jogaram numa empreitada super ousada. E se você acha que jovem não investe no futuro, prepare-se para se surpreender. Três jovens aqui na Bolsa do Rio. E foi nesse lugar que a Barcos toma forma. A gente nunca imaginava que ia chegar até aqui. Aqui no Rio de Janeiro, a gente teve o privilégio de ter a primeira escola de educação financeira do país. E o diretor de lá acabou se tornando nosso amigo ao longo do nosso projeto de iniciação científica no Cefet, porque ele soube que a gente estava trabalhando com educação financeira para jovens. E aí, por acaso, ele também estava envolvido na organização de um evento aqui no prédio da Bolsa, que era bem tradicional, da primeira semana de educação financeira do país, organizada pelo Banco Central. E aí o que acontece é que já tinha um palestrante super famoso, confirmado para vir para cá, só que aconteceu um imprevisto e esse palestrante não pôde comparecer. Então, no dia anterior, simplesmente 24 horas antes, ele ligou para a gente, mais especificamente para a Bia, e falou: olha, eu tenho um desafio para vocês. Será que vocês topam? A Barcos surgiu de um projeto de iniciação científica de ensino médio, assim. Essa história é um pouco engraçada porque eu, Marda e o Wallace, a gente não se conhecia. Então, surgiu a oportunidade, na verdade, foi divulgada uma pesquisa no colégio e a gente era daqueles jovens que topava tudo, sabe? A gente não conhecia, a gente, quero saber o que é isso. E a gente estava no corredor e encontrou o Wallace no meio do caminho. E o Wallace parou: cara, o que vocês estão fazendo? Aí a gente soube de um projeto de pesquisa e tal. Posso com vocês? Posso. E foi assim que surgiu o time, sabe? Depois de uma ampla pesquisa, assim, na época a gente falou com mais de 200 jovens e tal, a gente começou a vasculhar mesmo o que estava acontecendo em relação a consumismo. A gente identificou que os jovens, eles não sabiam, não tinham a menor noção do que era educação financeira. E daí veio educação financeira como tema de estudo. E com isso a gente começou a pesquisar editais, pesquisar iniciativas que poderiam nos ajudar, acelerações, incubações. E a gente chegou no Pense Grande, também muito por acaso. Foi uma pesquisa na internet e foi um programa, assim, que ajudou não só a gente quanto negócio, sabe, com ferramentas, para que a gente hoje possa dizer, assim, com orgulho que a gente é uma empresa, mas também quanto empreendedor. Desenvolvimento do autoconhecimento, da inteligência emocional, que a gente precisa de muita resiliência, né, para fazer o negócio dar certo. Então, o Pense Grande ajudou muito a gente nisso. Foi um programa, assim, essencial. Peraí, para tudo. Deixa eu ver se eu entendi. Esses meninos são empresários, é isso? E sabem do que estão falando, hein? Você sabe o que é resiliência? Eu tive até que dar uma pesquisada aqui para confirmar. Mas resiliência é a capacidade de se adaptar e de se recuperar depois de uma dificuldade. Pense Grande também é cultura. Segue o barco. 2 meninos e uma menina querendo aprender. Eles foram aprofundando a pesquisa e nós entendemos que estava na hora de levá-los para fora da escola. E aí eu fui com eles, acompanhando, fomos juntos. Eu já fazia parte do trabalho a essa altura. Começamos a conversar, falar de futuro, falar de investimentos, falar de sucesso, a dificuldade que é dar o pulo do gato para uma pessoa de classe média como eles são, mas uma classe média, digamos, baixa, né? Aqueles que precisam trabalhar para bancar os estudos. Saíram da escola, passaram para a Universidade Federal do Rio de Janeiro e com isso estão seguindo, abriram a Barcos, é uma startup que parece que vai dar certo, já está dando certo. Enfim, tudo começa numa sala de aula, numa reunião de professores e alunos e vai terminar no sucesso do trabalho.
Depois que a gente se formou, cada um foi para o seu canto, né? A gente seguiu um caminho mais tradicional, então cada um foi para um estágio, né? Eu fui para uma empresa, o Marlon e a Bia foram para outras, e até então a gente não manteve contato. Só que, por coincidência, ou por alguma coisa do destino, um professor nosso, do Cefet, nos convidou para fazer uma palestra. E a gente ficou um pouco pensativo em relação a isso, porque fazia muito tempo que a gente não falava sobre educação financeira, né? E aí a gente topou o desafio, vamos falar, a gente preparou uma apresentação, eu lembro que a gente treinou no dia anterior. E aí, desde então, a nossa vida foi fazer palestras e cursos. A gente ficou mais ou menos uns 6 meses falando sobre educação financeira em momentos pontuais. E as pessoas queriam saber quem é esse trio, né? O que eles estão falando, enfim, como é que a gente pode chamar. E mais do que a Bia, o Marlon e o Wallace, começou a necessidade de chamar sobre algo, né? Criar uma identidade, né? Que falasse sobre educação financeira. Então a gente logo pensou na ideia de grupo, né? De como que a gente pode crescer financeiramente de uma forma coletiva, onde todos se ajudem, né, mutuamente. E aí a gente pensou no nome Barcos, né, porque traz essa ideia muito forte. Assim. Foi nesse momento que surgiu, assim, praticamente 24 horas antes da nossa palestra mais importante, assim, divisores de águas. Hoje a Barcos ela atua de 3 formas. A primeira delas é através de uma plataforma online, através da qual a gente já tem contato, tem até uma certa experiência com jovens universitários em início de carreira. Além disso, a gente também tem o Atlas, que é o nosso curso que a gente realiza em escolas, através do qual a gente trabalha não só educação financeira, mas empreendedorismo também. E assim a gente consegue, de fato, se aproximar das famílias, com os pais, etc. E a terceira forma é através dos nossos cursos e oficinas que a gente realiza para organizações, empresas ou grupos que queiram realizar algum tipo de curso com um tema específico, como, por exemplo, aprender a investir na prática, ou então se preparar para a aposentadoria, enfim, tem diversos temas. E, no geral, esses grupos vêm já com uma demanda e a gente consegue combinar uma forma da gente entregar isso presencialmente. O perfil hoje do cliente da Barcos, né, em geral, são jovens. Em relação ao Atlas, são crianças e adolescentes. Eles têm entre 12 e 17 anos. A gente trabalha com crianças entre o 6º ano do ensino fundamental e adolescentes até o 2º ano do ensino médio. Tá? Hoje eles fazem parte de uma escola privada, mas muito parte do nosso objetivo é trabalhar com crianças de escola pública, faz parte do nosso propósito. E em relação à plataforma, hoje a gente trabalha também com jovens, mas com uma idade um pouquinho mais avançada, entre 18 e 25 anos. E os nossos produtos hoje, eles também têm um preço acessível, né? Esse é o nosso objetivo, conseguir atingir pessoas que estejam na classe média baixa ou com mais baixa renda. Isso é bem importante, porque nós somos um negócio de impacto social, né? Então a gente quer atender uma demanda que não é atendida, né? Pelas grandes empresas, por pessoas que já estão nesse mercado há muito tempo. É engraçado pensar nisso, porque já passaram 4.000 jovens pela gente, né? Sim. 4.000 jovens já foram sensibilizados, é uma marca que a gente se orgulha bastante, assim. Para tudo, Brasil! Vocês ouviram isso? 4.000 jovens já fizeram esses cursos desses 3 caras que estão passando adiante o conhecimento deles. Chocada! E o mais legal dessa história é que esses jovens, mais uma vez, saem desse estereótipo de imaturidade, inexperiência ou até irresponsabilidade. Aqui, só tem jovem responsa. A gente está recebendo essa semana alguns estudantes dos Estados Unidos, eles vieram do sul da Califórnia com uma parceria com a universidade daqui e de lá para prestar um processo de consultoria, na verdade, para algumas startups no Brasil. A Barcos foi uma das selecionadas para participar do processo e a gente queria convidar vocês para dar uma olhada. Entra aí. I really like the direction of Barcus, what they're doing with financial education, but this Atlas program that they're starting up that focuses on entrepreneurship and financial education for younger students is, in my opinion, it's amazing. It's perfect, you know, they're teaching people how to save money and, you know, how to live better. Whichever class Barcus wants to focus on, whether it be C class, B class, you know, just Barcus needs to tweak a little bit of their strategies, and that's exactly what they're doing. So they're doing a great job, and I really think that they can go really far with this. O principal objetivo era aprender a investir, porque de certa forma eu já tinha determinados hábitos de educação financeira, de registrar gastos, planilhar despesas de um mês para o outro, né, que são hábitos primordiais. E a minha maior necessidade era realmente no campo do investimento, já que a poupança ficou defasada, a gente sabe que não é
um bom caminho, né, para quem quer ter algum retorno. E era o que eu mais esperava realmente da Barcos, era esse acompanhamento. Primeiro o aprendizado, que eu ainda sabia muito pouquinho de Tesouro Direto e tal, e o próprio acompanhamento nas tomadas de decisões. Quando eu conheci a Barcos, essa coisa de ter uma visão diferente sobre a minha realidade, era na real entender quem era eu no lugar onde eu estava. Então, para eu aprender a usar o meu dinheiro, eu preciso entender quem sou eu, quais são as minhas prioridades. Para depois entender como é que o dinheiro pode ser uma ferramenta para eu alcançar essas prioridades, para eu dar valor ao que eu acho importante, para alcançar os meus sonhos. E aí eu precisei me conhecer, isso foi sensacional. E assim, é muito especial você ir dando esses passinhos e ter alguém ali meio que segurando tua mão. Foi muito legal, cara, muito legal. Foi um momento bastante, assim, uma conquista para mim, porque era o meu objetivo, como eu falei, né? Era começar a investir de fato, esquecer poupança e começar com uma coisa mais de gente grande. Eu tinha R$6.000. Com esses R$6.000 eu falei, cara, eu vou ficar de boa na faculdade, né? Vou conseguir separar aqui dinheirinho para ajudar meu pai com as contas e vou poder me dedicar à faculdade. Só que aí em janeiro de 2017, todo mundo ficou desempregado. Eu fiquei, que coisa, não é mesmo? Eu também estou desempregada, o que faremos? E aí tinha aquele dinheiro, só que eu sabia que aquilo ia acabar. E aí a gente fez um novo planejamento. Consegui ajudar a minha família em todos esses meses. Só com o dinheiro que eu tinha planejado ficar o ano inteiro. E aí eu vendi sanduíche, a Barcos me ajudou a fazer um planejamento, eu fiquei 2 meses vendendo sanduíche. E foi extraordinário, porque se eu não tivesse tido a Barcos nesse caminho, assim, provavelmente eu teria trancado a faculdade. Que fala linda dessa menina! Muitas pessoas ainda não sabem que educação financeira tem relação com o autoconhecimento, mas isso faz todo sentido. Também achei genial esses 2 exemplos de como a Barcos ajudou as pessoas a cuidarem do seu dinheiro, a investir e a transformar suas vidas. Quem não precisa dessa ajuda? Quem não precisa dessa ajuda? Eu sempre admirei muito a forma deles de trabalharem, porque eles têm um carinho muito grande com o aluno. Vejo a Barcos como o laço que une os 3, né? Porque eles são completamente diferentes, mas eles se respeitam muito. E futuramente eu espero poder, quem sabe, um dia estar do lado deles, não só mais como aluno, mas quem sabe como mentor, colaborador, de alguma forma. É algo que realmente assim, é um projeto que eu tenho. São modelos, eles são um modelo e são uma razão de alegria para a gente. O sentimento é de uma enorme realização, porque a gente está ajudando jovens como a gente a realizar sonhos. E quando a gente faz isso, na verdade o que a gente está fazendo com eles é conseguir liberdade para que eles consigam fazer da vida deles o que faz sentido. Não que o contexto que eles nasceram e vivem manda. Então isso é muito gratificante. Fazer com que mais jovens sejam sensibilizados e impactados e tenham contato com a educação financeira e com o empreendedorismo, né? Para que eles tenham mais oportunidades e alcancem seus objetivos. E, além disso, conseguir levar também esses temas e mudar positivamente as famílias brasileiras. Esse é o nosso grande objetivo. Barcos pra gente significa muita coisa. Esse nome a gente escolheu porque ele significa que a gente sempre vai estar como um barco. Cada um é importante, todo mundo tem um papel. Se alguém sair, isso é uma perda terrível. Acima de tudo, a gente está sempre na mesma direção, em prol do mesmo objetivo. Então pode vir mar revolto, pode vir a dificuldade que for, a gente persiste. E o principal, né, que ninguém fica para trás, estamos todos no mesmo barco. Então isso é extremamente importante pra gente. Um oferecimento Fundação Telefônica Vivo.